Tudo pronto, então salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você, guerreira, e a você, guerreiro, que estão aí no processo de estudos para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Tudo bem com vocês? Bom, como eu sempre digo, aqui quem fala é o Jardel, e hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas de Direito Administrativo. Contudo, antes de continuarmos, gostaria já de agradecer a você que escolheu o nosso canal como parceiro para levar aí no seu processo. Não só parceiro, mas escolher o canal para ser o suporte aí no seu processo de aprovação desse concurso. Tranquilo, gente? Essa aula de hoje, ela é uma aula de continuidade de uma outra aula que já tem aqui no canal, tá? Então, o tema é bens públicos. Nós esgotamos o tema sobre a classificação dos bens públicos na outra aula que já está aqui, vou deixar aqui no card, joia? No entanto, nós temos um outro tema que trata sobre atos administrativos, mas que esse tema de atos administrativos ele se interliga com bens públicos. Seria mais ou menos a gente entender como é que funciona os atos administrativos relativos aos bens públicos, ou os mais conhecidos no que diz respeito aos bens públicos, beleza? Esse conteúdo pode facilmente se perfazer, se materializar como uma questão aí na sua prova. Joia? Então, sem mais delongas, objetivamente, como eu sempre faço, vem comigo no slide. Nós paramos exatamente aqui, gente. Nós paramos aqui na classificação dos bens públicos. Nós esgotamos esse tema, tá? Então, paramos aqui nos bens dominicais ou dominiais. E o que vem a seguir é justamente essa questão dos atos administrativos com os bens públicos, que se chama de formas de utilização do bem público, tá? E aí, gente, nós temos duas formas de utilizar os bens públicos. Essa utilização ela pode ser feita de forma normal, tá? E de forma anormal. Essa classificação é feita também pela doutrina. O que é doutrina? A doutrina são os estudiosos do direito, tá? Então, os estudiosos do direito administrativo classificam a utilização do bem público em duas categorias: a utilização normal e a utilização anormal. Com relação à utilização normal, nós já vimos ao longo das nossas aulas de bens públicos. Por quê? Porque a utilização normal do bem público ocorre quando o bem atinge a sua finalidade originária, que é o usufruto de toda a sociedade daquele bem que é catalogado como bem público. Então, toda a sociedade que usufrui de determinado bem, na medida em que toda a sociedade usufrui de determinado bem público, ele está na sua utilização normal. E aí, destaque esse ponto. Quando você pensar em utilização normal, sempre lembre, prevalece a sociedade, tá, gente? Então, aqui, o bem público, ele é utilizado prevalecendo-se o coletivo ao singular. Um exemplo que está aí no slide é a utilização de uma praça pública pelos moradores locais. Então, os moradores locais que utilizam a praça pública, eles estão utilizando o bem público, entre parênteses, praça pública, na sua modalidade normal, ou seja, o bem público ele está atingindo e ele está beneficiando o coletivo em detrimento do particular. No entanto, nós também podemos ter a utilização anormal desse bem, que seria o inverso. Algumas vezes, em algumas excepcionalidades, o bem público ele pode ser utilizado em benefício particular, em detrimento do benefício público. Ou seja, o particular ele usa o bem público para si em detrimento do coletivo. Beleza? Como está escrito no slide, essa utilização anormal do bem público ela ocorre de forma excepcional, tá? E nós veremos aqui as três hipóteses em que essa utilização anormal do bem público acontece. Tranquilo? Está aqui, eu coloquei elas
num slide só, para vocês observarem no panorama geral, certo, gente? E vou explicar cada uma delas, iniciando agora pela autorização para a utilização do bem público. Percebam que a autorização, ela permite que um particular use o bem público. E quem permite? O poder público permite que o particular use em seu benefício, no caso, em benefício do particular, aquele bem público. Tá joia? Coloquei como exemplo aí o fechamento de uma rua para um evento privado. Então, imagine que você é dono de um espetinho, de algum distribuidora de bebida, e sua distribuidora de bebida ou espetinho quer fazer um evento na rua de onde você mora, e você quer trazer uma banda, você enquanto proprietário quer trazer uma banda para que você dê um up, seus clientes curtam aí o espetinho, tudo. Só que para isso você precisa fechar a rua, né? Você vai precisar fechar a rua onde o seu estabelecimento está localizado. Para que você feche a rua, você vai precisar solicitar a autorização do poder público municipal para que isso aconteça. Joia? Perceba que aqui nós estamos falando da utilização anormal desse bem, porque qual é a utilização normal? Que a rua onde o seu estabelecimento está localizado seja utilizada, seja usufruída por todas as pessoas daquela localidade ou não. Então, é um bem público, seja usufruído pela coletividade. No entanto, no momento em que você quer fazer um evento e precisa fechar aquela rua, você pedirá autorização ao poder público. E aí, ele autorizando, você fechará, utilizará em benefício seu, em benefício privado particular, o bem público rua, a rua do local em que seu estabelecimento está localizado. Beleza? Vamos para outro exemplo. Imagine que, não sei se vocês já ouviram, já presenciaram, ou se vocês têm o desejo de casar na praia, por exemplo. Fazer uma celebração de um casamento na praia. Para que você faça, ou perceba que alguém fez essa celebração no local, é preciso pedir autorização ao poder público local para que seja feito essa celebração. Por quê? Porque você vai utilizar em seu benefício ali, por um determinado momento, enquanto durar a cerimônia, você vai utilizar para si, somente para si, o bem público. Beleza? Então, esse é o primeiro ato administrativo relacionado à utilização do bem público, que é a autorização. Essa autorização, ela tem algumas características. A primeira dela é discricionário, ou seja, a administração, ela concede se quiser. Ela não é obrigada a conceder a autorização para que você utilize de forma excepcional o bem público. Beleza? Essa autorização também é um ato precário. Jardel traduz o que é precário. Autorização é um ato precário porque precário significa por um tempo, não é definitivo. Então, é por um determinado espaço de tempo. Não depende de licitação essa autorização, tá certo? E essa autorização ela pode ser gratuita ou onerosa. Tranquilo, gente? Então, a primeira forma de utilização do bem público que a gente pode ver é a autorização. A segunda é a permissão. Aqui nós temos também uma autorização do uso pelo poder público do bem público por um particular. Reformulando, um particular vai pedir ao poder público a utilização de um determinado bem coletivo. Joia? A permissão, ela diferencia da autorização, porque, e aí a gente vai para essa parte de baixo, ó. A permissão é ato discricionário, beleza? Ou seja, não é obrigação da administração, do poder público, da administração pública, conceder a permissão de utilização do bem público.
é precário, ou seja, por um tempo, não é definitivo. Só que a permissão ela vai depender, sempre que possível, de uma licitação. Na autorização, nós não temos licitação, tá? E em determinados casos também, na permissão, é possível se sujeitar à indenização, se for o caso. Ou seja, se a permissão terminar antes do previsto, a administração pública pode indenizar, se for o caso, tá? Depende de licitação sempre que possível. Isso é importante, gente. E o que diferencia a permissão da autorização. Joia? Jardel, me dá exemplo de permissão. Coloquei no slide, ó. Estandes em feiras de artesanato. Imagine que o município ele organiza uma feira de artesanato local e vai ter estandes. Então, a utilização desses estandes, eles podem... a permissão do poder público de utilização do particular nesses instantes se chama permissão, tá? E aí, essa permissão, se possível, ela é precedida de licitação discricionária precária. Um outro exemplo são as bancas de revistas. Vocês provavelmente já viram bancas de revistas em algumas cidades, tá? Lembrem e vejam que ali, naquelas bancas de revistas, o particular só conseguiu a utilização daquela banca mediante uma permissão de utilização do bem público. Beleza? E aqui a gente suplanta essa outra hipótese, que é da permissão, e a gente parte para a concessão do bem público, tá? Que diferencia também das outras duas hipóteses, tanto da autorização quanto da permissão. Bom, a concessão, ela ocorre mediante contrato administrativo, e aqui já tem um diferencial absurdo, tá? E nós temos também alteração no tempo, tá? Porque acontece de forma um pouco mais duradoura e permanente, tá? Vamos para a característica da concessão. É um ato bilateral, depende de prévia licitação, e aqui nós já vemos duas alterações. Primeiro, a autorização ela é ato bilateral, diferentemente da autorização e da permissão, por exemplo. Então, a concessão ela é um ato bilateral, que depende de prévia licitação, e a rescisão antecipada dessa concessão ela pode ensejar o dever de indenizar. Beleza? Jardel, você pode me dar exemplos de concessão? Posso. Um exemplo deles é a instalação de um restaurante em uma universidade federal. Quando o particular ele instala um restaurante em uma universidade federal, por exemplo, ali acontece uma concessão. O poder público concede a ele a utilização anormal do bem público, ou seja, ali o particular ele administra esse restaurante e nós vemos aí um particular usufruindo do bem público em detrimento da coletividade. Beleza? São essas três formas de utilização anormal do bem público que elas podem cair muito tranquilamente na sua prova. Elas possuem diferenças também muito tranquilas, tá? E é um tema fascinante aí para o examinador primeiro cobrá-lo, tá? Tentando embananar a autorização, a permissão e a concessão. Joia? Mas acredito que você assistindo essa aula, com certeza você não vai errar na sua prova. Beleza? Então a gente finaliza por aqui. Esse é um assunto complementar da classificação dos bens públicos, tá? Que é relativo à utilização desses bens. Se você gostou, deixa o gostei aí, deixa o like, compartilha, que é o mais importante para que a gente consiga ajudar outras pessoas. Além disso, se você está com dúvida, como eu sempre digo, não leve suas dúvidas para a prova. Eu vou ter o prazerzão de tirá-las, você fazendo comentário aqui nesse vídeo ou então mandando um direct para o meu Instagram, @Jardel_Ferreira. Gente, muito obrigado, tamo juntos e até a próxima aula.